Queridos irmãos e irmãs, os que estão aqui presentes e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, estamos nesta última celebração deste ano civil de 2020, que não foi um ano fácil, um ano desafiador, se é que existe ano fácil, todos os anos têm os seus desafios, mas este nos pegou com um desafio que nós não imaginávamos que iríamos enfrentar, um desafio novo para todos nós. Mas nós devemos ter essa capacidade de olhar com mais profundidade e agradecer a Deus ao final deste ano. Agradecer, em primeiro lugar, porque estamos vivos, né? Agradecer porque estamos aqui reunidos pela fé. Agradecer porque estamos animados pela mesma esperança cristã. Agradecer porque nós estamos desejosos de viver na caridade cristã fraterna. A liturgia desta noite já é a liturgia da solenidade de Maria, da Santa Maria, Mãe de Deus, né? Nós estamos na oitava de Natal. No oitavo dia é o dia em que a criança era circuncidada e recebia o seu nome, Jesus, Yeshua, Yahvé salva, o Senhor salva. O nome de Jesus já é o nome da boa notícia, é o nome da paz, é o príncipe da paz, como nós ouvimos no dia de Natal, naquela citação do profeta Isaías. E a entrada de Jesus neste mundo, na história, se deu através da sua mãe. Por isso nós celebramos já há muito tempo, neste dia 1º de janeiro, esta solenidade da Mãe de Deus, alguém que é membro da humanidade, que o Filho de Deus veio redimir, e que foi preservada do pecado em vista dos méritos de Jesus, preparada assim para essa missão, e que tem um papel singular na vida de Jesus e na vida de toda a humanidade. A maternidade é algo muito belo, e o próprio Deus faz essa experiência da maternidade na medida em que o seu Filho, ao entrar neste mundo, é concebido no seio da Virgem Maria. Maria, portanto, é a portadora da paz, da bênção. Então nós começamos o ano civil com esta solenidade, pedindo à Virgem Maria que seja a nossa protetora neste ano novo que se inicia. Que assim como ela deu ao mundo a luz, aquele que é o príncipe da paz, ela possa também nos ajudar com a sua intercessão, com o seu exemplo, a sermos fiéis ao seu Filho, ao Evangelho do seu Filho. É muito comum nós querermos uma bênção no início do ano. E a primeira leitura fala justamente desta bênção, tirada do livro dos Números. É um texto que foi redigido quando o povo vivia a experiência difícil também do exílio na Babilônia. Ele é colocado aqui na experiência outra, a experiência do êxodo no tempo de Moisés, né, de Arão, mas a redação dele é posterior ao tempo do exílio. Seja o tempo do deserto, o tempo de Moisés e Arão, seja o tempo do exílio da Babilônia, foram tempos desafiadores para o povo de Deus. E, no entanto, tem um texto que fala de bênção, né? Só Deus pode bendizer, né? Então nós queremos a bênção de Deus para esse ano que vai se iniciar, que também não será um ano fácil. Continuamos enfrentando a pandemia, ainda não chegou vacina, né? Nem todos vão ter logo acesso a essa vacina, tá? Enfim, não vou entrar por aí, mas sabemos que é um ano desafiador. E não é só essa questão de vacina. Às vezes a gente lembra muito da situação da pandemia,
mas às vezes nós nos esquecemos do número de pessoas que está passando fome no mundo e que morrem por causa de fome. Quer dizer, muitos morrem por causa da pandemia, mas muito mais morrem por causa da fome, não é por causa da pandemia, porque não tem um alimento, né? E esse é um escândalo. Como pode haver paz num mundo tão desigual, tão injusto? Desde o pontificado de São Paulo VI, nos anos 60, logo depois do Vaticano II, ele propôs, e nós passamos a celebrar todo dia 1º de janeiro como Dia Mundial da Paz. E sempre o Papa, desde Paulo VI, envia ao mundo inteiro, aos governantes, às pessoas de boa vontade, uma mensagem de paz. A paz desejada pelos cristãos não é uma ausência de conflito simplesmente, não é aquela pax romana. No tempo do Império Romano havia a paz das armas. Depois que conquistou todo o território, derrotou os inimigos, estamos em paz. É a paz das armas. Essa paz não é verdadeira paz. A paz que nós ouvimos aqui e que aparece já nessa bênção na primeira leitura é Shalom, né? O Senhor falou a Moisés dizendo: fala a Arão e a seus filhos, ao abençoar os filhos de Israel, dizei-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. A tradução ao pé da letra é que o Senhor possa sorrir para nós, né? O Senhor volte para ti o seu rosto, aqui que é sorrir, né? E te dê a paz, Shalom, essa plenitude de todos os bens. Assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. O salmo que aqui foi cantado falou exatamente dessa graça, dessa bênção. Mas que bênção maior existe do que o mistério da encarnação do Filho de Deus? Esse ano o Papa Francisco coloca como tema da sua mensagem para a paz a cultura do cuidado como percurso para a paz. Porque a paz é uma tarefa permanente, é um esforço de construção. Então é preciso que nós tenhamos essa cultura do cuidado, o cuidado de uns para com os outros. Isso é bíblico, o Papa recorda nessa mensagem. Por exemplo, lá no livro do Gênesis, nós vemos que Deus cuidou, né, da criação. Então os personagens lá, Adão e Eva, colocou num jardim, né, cuidou que tivessem tudo. Mesmo depois do pecado, ainda cuidou, né, de que pudessem encontrar um caminho de salvação. Vem Caim e Abel e fazem a primeira experiência da fraternidade. E Caim mata Abel. E quando Deus vai interpelar Caim, onde está o teu irmão? A resposta de Caim é aquela: por acaso eu sou cuidador do meu irmão? Guarda do meu irmão? Somos sim. Caim não percebeu. Nós somos cuidadores uns dos outros. Às vezes cuidamos mal. E por isso é que o mundo vive na situação que está. Por que tantos passam fome? Porque cuidamos mal. Por que tantos sofrem com injustiça e desigualdade? Porque cuidamos mal. Porque há um Caim permanente, presente na nossa humanidade. Então é preciso que nós cultivemos essa cultura do cuidado. Quando nós estamos aqui usando as máscaras, eu só tirei agora para fazer essa pregação, porque há um grande distanciamento entre nós, é sinal de cuidado. Não é só conosco, é cuidado com os outros, né? Quando nós temos um distanciamento social, quando nós higienizamos as mãos, quando nós respeitamos determinada ordem, temos paciência, é cuidado. Quando nós respeitamos a natureza, é cuidado. O que é que nós estamos vivendo? Uma crise sanitária, uma crise climática, uma crise social,
uma crise política, com polarizações, com violência. Daí a importância desse dia da paz e desse cuidado de uns para com os outros. Esse é o caminho da paz. Então nós temos que nos perguntar, estamos começando um novo ano. Como é que nós, que estamos celebrando a Eucaristia, que estamos ouvindo a palavra de Deus, vamos ser cuidadores nesse ano de 2021? Porque às vezes a gente pode começar o ano muito mal, sabe como? Só querendo receber. Eu quero receber a vacina. Eu quero receber a ajuda. Eu quero receber os sacramentos. Só queremos receber. E o que nós ofertamos? Nós temos que ser cuidadores, é a cultura do cuidado. Nós temos que ser cuidadores uns dos outros. Os prefeitos, vereadores estarão tomando posse amanhã nos nossos municípios, em nosso país. Deverão, sim, cuidar da comunidade, mas nós todos devemos ser cuidadores uns com os outros. Não devemos esperar só dos governantes. Todos eles têm uma responsabilidade e têm uma responsabilidade maior. E quanto maior é a autoridade, maior responsabilidade social tem, pública. Tem que dar satisfação ao povo, sim. Não podemos aceitar autoritarismo, não. Deve explicações ao povo, deve serviço ao povo. Mas nós não podemos esperar tudo. Nós devemos ser cuidadores uns dos outros. Vejam como nessa ótica do cuidado eu quero ler agora essa segunda leitura. Um texto belíssimo de Paulo, carta aos Gálatas, curtinho, capítulo 4, versículos de 4 a 7, onde está inserida a Mãe de Deus no mistério da salvação. Quando chegou a plenitude dos tempos. Veja como Deus é cuidadoso. Ele cuidou na criação e cuida da plenitude dos tempos. Foi preparando para chegar nesse tempo. Quando chegou a plenitude dos tempos, são apenas aqui poucos versículos de Paulo, mas são versículos muito densos. Quando completou o tempo previsto, ou a plenitude dos tempos, quer dizer, fruto do cuidado de Deus, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher. Então o Pai enviou o Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei, para que todos recebêssemos a adoção, a filiação adotiva, ao cuidado de Deus. Deus nos faz filhos e filhas uns dos outros, de Deus, né? Irmãos e irmãs uns dos outros. Então Deus nos faz filhos adotivos. Por isso, Tiago, é que você que foi batizado, hoje também já preparado, vai participar desta mesa. Além de ouvir sempre a palavra de Deus, que é essa mesa da qual estou falando, você vai se alimentar daquela mesa do altar. E por isso que nós estamos com uma assembleia litúrgica aqui reunida, né? Porque nós que vamos nos alimentar do corpo e sangue do Senhor é para quê? Para nos tornarmos cuidadores uns dos outros. Quem comunga do corpo e do sangue do Senhor deve tornar-se neste mundo um perigo, um profeta, alguém que incomoda, alguém que derrota por graça de Deus o egoísmo e que vai viver cuidando um do outro. Então quem se alimenta do corpo e sangue do Senhor tem que ficar parecido com o Senhor, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei, a fim de que recebêssemos a filiação adotiva. Nós nos tornamos pelo batismo, pela Eucaristia, pela crisma, pelos sacramentos, pela fé, pela audição da palavra, filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho. É um texto trinitário. O Pai enviou o Filho e nos deu o Espírito do seu Filho, que clama, reza em nós, Abba, Pai, Papai, Paizinho, Pai nosso. Então isso nos faz cuidadores. Nós somos inseridos no mistério da Santíssima Trindade. Tudo através do concurso da liberdade da Virgem Maria, que disse sim, a Mãe de Deus. Então, nascido de uma mulher, assumindo a nossa condição. Assim, já não és escravo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro, tudo isso por graça de Deus. Só haverá paz
se nós recebermos essa boa notícia e, movidos pelo Espírito Santo, chamarmos a Deus de Pai. Lembremos, não é só Pai meu, é Pai nosso. Portanto, fazemos parte de uma fraternidade universal. O cristão é aquele que tem a consciência de ser irmão e irmã de todos, sem discriminação. E fora disso, nós não levaremos a paz ao mundo. Cada um de nós deve pensar, como é que eu vou semear a paz? De todas as formas, no meu relacionamento dentro da família, na escola. Olha, os âmbitos onde deve viver a paz: família, escola, universidade, trabalho, sociedade, comunidade, meios de comunicação social. Como é que eu vou veicular as mensagens verdadeiras, marcadas pela justiça, promotoras da dignidade do ser humano? Tem gente que tem um prazer mórbido, sádico, de colocar o erro dos outros, de dar publicidade, de fazer fofoca. Antes a fofoca era só assim, no cochicho. Hoje nas redes sociais, escancarada, cheia de fake news também, né? E mesmo quando é verdadeiro, né, pode ser uma falta de caridade. Nós devemos deixar de ser escravos e sermos filhos portadores da paz. Vimos no Evangelho de hoje, que é uma continuação daquele Evangelho da noite de Natal, que são chamados a contemplar esse príncipe da paz, nascido da Virgem Maria, aqueles que eram os descartados, aqueles que dormiam no campo, aqueles que eram desprezados, os pastores, não eram bem vistos. A gente faz o presépio, arruma direitinho o presépio, e todo mundo acha muito bonito o presépio, os pastores, né? A ovelhinha e tal, mas aí já a nossa projeção romântica, os pastores eram muito mal vistos na sociedade, né? Dormiam junto com os animais, não respeitavam muito a propriedade, entravam um na propriedade do outro. Pastor não podia nem compor júri, né? Não podia ser juiz, eram mal vistos. Estes são os primeiros a receber a boa notícia do nascimento do Salvador, do Príncipe da Paz. E acreditam, e vão ao encontro, e encontram Maria, José e o menino, pobrezinhos, e os pastores reconhecem ali o Príncipe da Paz, voltam glorificando a Deus. E veja a atitude de Maria. Maria guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. É voz corrente que uma das fontes principais dos evangelhos da infância de São Lucas são de Maria. Lucas teria tido contato com a Virgem Maria, mas Maria não é só uma informante que contou para Lucas o que aconteceu, ela é também intérprete, permitam dizer, ela é teóloga, porque quem entende de Deus são os santos, são aqueles que se deixam permear pelo Espírito Santo e pela graça de Deus. Maria via tudo isso que estava acontecendo, os pastores chegando, e o que Maria fazia? Ela interpretava à luz da palavra de Deus, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Por isso que depois ela pôde contar para Lucas. Não foi só uma informação, né? Foi já a leitura de fé da sua experiência. Meus queridos irmãos, se nós queremos um ano de 2021 abençoado, nós temos que imitar a Virgem Maria, guardar e meditar em nossos corações tudo o que está acontecendo, a palavra de Deus que nós ouvimos, os desafios dessas crises que eu mencionei, sanitária, climática, social, política, e tomar as nossas posições de acordo com a palavra de Deus. Eu vou ser portador da paz nesse ano de 2021. Como? Cultivando a cultura do cuidado. Do cuidado com meu irmão, com minha irmã. Do cuidado com o pobre. Do cuidado com o que está sofrendo. Do cuidado para não semear discórdia. Do cuidado com a natureza. No cuidado da administração dos bens materiais, na responsabilidade no meu trabalho, o cuidado com a criação de Deus, o cuidado para fazer a vontade de Deus. É um outro nome do amor e da misericórdia. Que a Virgem Maria, que hoje celebramos,
Neste dia em que se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino e que deram-lhe o nome de Jesus, o Senhor salva, que ela vele por nós ao longo desse ano de 2021, para que o nome de Jesus esteja sempre, não só nos nossos lábios, mas nos nossos corações, nas nossas mãos, nos nossos pés. Que seja um ano de paz, porque acolhemos o menino que nos foi dado, que nasceu da Virgem Maria, por obra do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.